Vamos a Londres conversar com o Felipe Killing, que hoje traz novos destaques sobre os conflitos, sobre o confronto entre Rússia e Ucrânia. A guerra tem chegado cada vez mais perto de Moscou e é uma preocupação extra para o Kremlin, não é isso, Killing? Boa tarde para você, seja bem-vindo. É verdade, Edu, legal ter você de volta. Boa tarde, Coutinho, e a todos Opa. que nos acompanham. O governo da Rússia anunciou que abateu 2 drones perto da capital, Moscou. Seria mais um ataque à cidade. Resta saber se esses drones estão saindo de território ucraniano ou a partir de território russo, porque a menor distância da fronteira ucraniana até Moscou é de cerca de 500 quilômetros. É uma distância bastante significativa, mas a gente tem visto nos últimos meses ataques à capital Moscou e isso tem preocupado bastante o Kremlin. Enquanto isso, a Rússia continua lançando mísseis contra cidades ucranianas. Na região de Donetsk, um prédio residencial foi atingido, 7 pessoas morreram, cerca de 80 ficaram feridas. A Ucrânia tem acusado a Rússia de atacar também bombeiros, pessoas que estão fazendo resgate. Isso porque houve um ataque numa região residencial, os bombeiros foram lá trabalhar e tentar resgatar as pessoas, e um novo ataque aconteceu nesse mesmo local. A Ucrânia está em meio a uma contraofensiva. Essa contraofensiva não tem gerado o impacto que muita gente imaginava, inclusive tem sido classificada como um fracasso, porque está tendo muitas dificuldades em cruzar as linhas de defesa da Rússia, com muitas minas e também trincheiras. Há uma notícia que saiu agora há pouco que alguns soldados do exército ucraniano conseguiram cruzar o rio Dnipro ali na região sul. Isso é um avanço significativo, mas ainda em estágios iniciais. Bom, a gente aqui no Brasil continua falando bastante sobre a Selic, os juros bancários, né? E algo que todos os brasileiros sempre reclamam é: no nosso bolso sempre mexem, mas no bolso e nos cofres dos bancos, né? E aí na Europa existe já há um bom tempo uma discussão de tentar frear ou então taxar os bancos que têm lucros exorbitantes. E agora a nova notícia vem da Itália, é isso, Felipe? Exatamente, viu, Coutinho? A Itália anunciou que vai taxar os lucros excessivos, porque os bancos do país têm lucrado muito com o aumento da taxa de juros. A inflação está altíssima aqui no continente, e aí aquele remédio amargo para você abaixar a inflação é aumentar os juros. E como que os bancos lucram assim? Eles têm mais lucro quando emprestam o dinheiro, está mais caro, né, para a pessoa que pega o dinheiro pagar ele de volta, ou o aumento das parcelas de financiamento, hipotecas e tudo mais. Só que os bancos na Itália não estão fazendo o repasse que deveria para aqueles que deixam o dinheiro investido, porque quando você tem um aumento de juros também, em muitos casos na poupança ou outros investimentos, você tem um retorno maior. Isso não está acontecendo por lá. Então o governo falou que vai taxar os lucros excessivos, lucros líquidos em 40%. Aí houve uma queda nas ações dos principais bancos italianos, e para acalmar o mercado, o ministro da Economia disse que a cobrança não será tão grande como tinha sido anunciada, mas mesmo assim a expectativa é arrecadar 1 bilhão e 800 milhões de euros. A estimativa inicial era de 4 bilhões e meio de euros, e o governo italiano disse que esse dinheiro arrecadado vai ser usado para diminuir impostos e ajudar os mais jovens que têm parcelas de hipotecas. E aí fica o debate se outros países vão fazer o mesmo. A Espanha anunciou ano passado algo semelhante, uma taxação maior nos bancos, a Hungria também. O Reino Unido tem debatido isso, por aqui já houve uma taxação de lucros exorbitantes a empresas de energia, que se beneficiaram por conta da guerra na Ucrânia e tiveram lucros recordes. Então, são lucros exorbitantes, e aqui no Reino Unido, um lucro em que não é benefício da empresa, não é um lucro que ela investiu ou fez algo certo, mas se beneficiou de algo que aconteceu no mundo, como a guerra na Ucrânia. Aí o governo entendeu que não era justo, no momento em que a população tem sofrido, um banco só se beneficiar, a população só se ferrar, e aí fizeram isso para tentar dividir um pouquinho melhor a fatia do bolo, que ainda continua bem maior para os bancos. Felipe Killing conversando sempre com a gente aqui nesse horário do Band News em alta frequência e volta amanhã. Até lá, Felipe. Valeu, até mais.